Salve viajantes! Hoje para falar aqui do acidente do ATR-72 que acabou de acontecer agora em Vinhedo. Então entramos aqui ao vivo só para explicar um pouquinho, e esse vídeo não tem intenção de polemizar, simplesmente como jornalista que sou, é informar e mostrar os fatos, as coisas que aconteceram, o que está por vir, investigação, e para tranquilizar, para também quem tem viagens nos próximos dias, muita gente acaba entrando em desespero, criando várias fake news sobre isso, sobre a empresa. Então eu vou tentar contextualizar um pouco, passar a notícia também e de tudo que sabemos até agora, beleza? Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, eu sou jornalista, por isso estou trazendo aqui, não é simplesmente um vídeo sem embasamento. Ele tem sim embasamento nesse dia triste, né? Infelizmente hoje, dia 9 de agosto, sexta-feira, estava até passando as Olimpíadas, todos os canais pararam para noticiar o voo da Voipesse, antiga Passaredo, uma empresa mais antiga, empresa brasileira, passando por reestruturação, né, a Voipesse. Então ela já estava aí há muito tempo passando por essa reestruturação, é o primeiro acidente aéreo dela. Para lembrar também que já tinha 17 anos que não tinha nenhum acidente em voos comerciais, igual a Latam, igual a Gol, esses voos que levam de um lugar para o outro, que não seja particular, que não tinham acidente. Infelizmente aconteceu isso, vindo de Cascavel para até Guarulhos, ele acabou caindo em Vinhedo, e com isso 58 passageiros mais 4 tripulantes, totalizando aí 62 pessoas, estavam a bordo. É uma TR-72, uma aeronave que cabe em 72 pessoas. Até por curiosidade, se vocês quiserem entender como que é essa aeronave, ela é bastante segura, moderna, ela tem caixa preta. Muita gente já estava colocando fake news que ela não tinha caixa preta, que ela era uma aeronave sucateada. Então, antes de criar alarde, de falar um monte de coisa, porque tem um monte de gente envolvida, obviamente, principalmente, né, nesse momento, são os passageiros, os familiares, que a gente manda força. E quando a gente souber de mais novidades, a gente vai avisar, a gente vai trazer aqui, tanto no Instagram, que acaba ficando mais em tempo real. Mas assim, antes de criar ou divulgar, como tem vários sites já falando um monte de atrocidades, um monte de coisa, vamos com calma, a gente precisa averiguar, ver o que aconteceu. Antes de falar ou alguma coisa, supor algo, a gente tem uma investigação, isso demora aí na base de 6, 8 meses, às vezes até mais, para saber realmente, de fato, o que aconteceu. O que a gente sabe de momento é que o piloto ele não deu ali, falou com Guarulhos, não falou com o comando central que estava precisando de ajuda, e simplesmente a gente vê as imagens aí que a gente viu, imagens feias, imagens chatas do avião caindo. Então a gente precisa muito entender todos os casos antes de sair elaborando e falando um monte de coisa. Já vi falando que a Voipesse tem muito acidente, como eu falei, é o primeiro acidente, e a gente não torce para que nada de ruim aconteça, nem no ar, nem em solo, nem que empresa brasileira quebre. Então a gente sempre torce aí, eu como amante do turismo, né, a gente está sempre viajando, eu acabei de voltar de uma viagem, passa assim um certo receio de viajar de avião, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas elas colocam o avião como um transporte muito perigoso, digamos assim, e não é, a gente vê que é um transporte seguro. Infelizmente acontecem algumas fatalidades ao longo dos anos no Brasil, no mundo, e isso acaba criando um alerta. E por um lado, se é que existe lado positivo, é para ter um pouco mais de segurança nas coisas que vem acontecendo. Mas assim, como eu falei, né, o ATR-72 da Voipesse, né, da Passaredo, né, a gente estava com 17 anos ali, sem nenhum acidente. Ele tem caixa preta, é um avião moderno, né, diga-se de passagem, e o que a gente já noticiou aí, que a empresa é resistente a temperaturas externas, altitudes elevadas, pistas curtas e estreitas e não pavimentadas, aproximação íngreme. Então tudo isso esse avião ele suporta. Então a gente realmente precisa ver as causas, não adianta que a gente ficar apontando um monte de coisa.
O que a gente quer mesmo realmente é que tudo, na medida do possível, fique bem, que a gente consiga aí resgatar, que dê tudo certo, né, na medida do possível. A gente sabe quando existe um acidente do jeito que a gente viu, a gente sabe que a chance de sobrevivência é difícil, mas assim, não custa a gente torcer, a gente rezar, independente da fé, pedir aí, né, mandar boas energias, não só para as pessoas que estavam no avião, mas para os familiares também. Muita gente está vindo para Guarulhos, saiu de Cascavel, foi para Guarulhos para visitar familiar, para trabalhar. Então isso realmente é bem importante. Ele caiu na cidade de Vinhedo, né, no interior de São Paulo, e segundo aqui os meios de comunicação que já estão lá em loco, né, aconteceu isso por volta de 1 hora da tarde. Então a gente precisa ver o que aconteceu. Ele caiu dentro de uma casa, né? Ele caiu 1,25 na altura do número 2500, na rua Edueta. Se alguém conhece aí, para ter uma breve explicação, o local é próximo da rodovia Miguel Melhado de Campos, a SP-324. 7 equipes já estão empenhadas no resgate e a gente vai ver ali o que vai acontecer ao longo das próximas semanas. Como eu falei aqui, né, ele é um bimotor que ele é resistente a um monte de coisa. Coincidentemente, meu vídeo de Ribeirão Preto ele acabou bombando essa semana, então eu tinha programado para postar o vídeo do ATR que eu viajei, então foi uma infeliz coincidência, digamos assim. Eu nem sei se eu vou ocultar ou não, ou de repente botar não listado, mas se você quiser, tem aqui nos cards para você conhecer um pouco mais do modelo. Eu viajei, já tinha viajado, não achei assim, questão de segurança, achei tranquilo. É um avião menor, então quando tem um avião menor, as pessoas que não estão acostumadas a viajar, ela tem menos estabilidade, digamos assim, né? Então acaba que parece que é um pouco mais inseguro, isso a grosso modo falando. Assim como eu viajei no Cessna, que cabem apenas acho que 6 ou 8 pessoas com piloto, copiloto, então realmente as pessoas até intitulam como teco-teco, enfim, mas não tem nada a ver com isso, né? Isso é uma coisa de leigo falando, a gente até fala sobre isso, mas não é assim. A gente que fala de turismo, a gente que fala de aviação, como eu falei, né? Eu estava postando essa semana, eu ia começar a postar alguns aviões da Turkish, também da Emirates, alguns que eu já viajei, né? Da própria Ryanair, que também levanta algumas suspeitas, mas infelizmente aconteceu esse caso agora, né? Que a gente está vendo ao vivo aqui, do ATR-72, da VoiPass. Muita gente não sabia o que era VoiPass, estão muito procurando, se você colocar no Google Trends. Então, é sim, da Passaredo. É uma notícia ruim, uma notícia triste, uma notícia pesada, mas assim, vamos esperar para ver a investigação, não vamos acreditar em fake news. Eu sempre falo de turismo aqui, eu falo, gente, calma, não é hora de acreditar em tudo que a gente vê, vamos apurar as fontes, muitas vezes é por mal, algumas vezes não, simplesmente por dar o furo de reportagem. As pessoas querem falar qualquer coisa, querem ser especialistas sem ao menos estudar, inventar um monte de coisa. Essa é uma hora de dor, é uma hora de não ter muitas palavras, né, ao dizer, ao profanar aqui, porque realmente fica muito complicado depois de um acidente aéreo que é ruim, que mexe com as pessoas. Eu sei que eu já vi alguns comentários, algumas coisas falando, mas existem muito mais acidentes de carro, mas existe mais. A gente não está comparando. Todo acidente é ruim, toda coisa que envolve tragédia é ruim. A gente não pode comparar um acidente de carro, de helicóptero, de avião. A questão não é essa. A gente está só noticiando o que está acontecendo. Então vamos parar de comentar, né? Principalmente no Instagram. Mas porque fala de avião e não fala de carro, porque fala disso, é simplesmente porque de carro acontece todo segundo, toda hora, todo minuto, e o avião, como eu falei, né, o voo comercial tem 17 anos, ou seja, quem tem 14, 15, 16, 17 anos nunca viu um acidente aéreo no Brasil, por exemplo. Então é por isso que essa comoção e pelo número concentrado de pessoas, né? Então vamos parar de banalizar e parar de problematizar tudo. Esse é um momento de consternação, um momento triste, é um momento de
mandar energias positivas para acontecer ali as melhores coisas possíveis, digamos, milagre para quem acredita no milagre, e a gente poder resolver e fazer com que não aconteça mais isso. Infelizmente foi uma coisa trágica, é uma coisa trágica, mas o intuito do vídeo realmente é fazer com que as pessoas que vai viajar amanhã ou depois de amanhã, não se abale tanto. Vai se abalar, obviamente, pode ter sido um parente, pode ter sido alguém próximo, ou mesmo se não foi, é uma coisa chocante. Mas assim, vamos ter um pouco de calma, não criar alarde, e não acreditar em fake news e ver que a aviação realmente é segura, os aviões são seguros, sofrem manutenção, tem regulamentação da ANAC, tem um monte de coisa envolvida, então não acredite em tudo que vê. Coisas, quando acontece igual hoje, vocês vão receber muita coisa no WhatsApp, vão receber muitas fake news, falando um monte de coisas inexistentes, até mesmo que já acharam a caixa preta, até mesmo que já divulgaram um monte de coisa, e 90% das vezes é mentira, é fake news, é para ganhar visualização, é para ganhar alarde, enfim. Jornalismo baseado na tragédia ou no sensacionalismo é o que mais tem. Infelizmente, é o que mais dá dinheiro. Então, vamos com calma, vamos torcer aí, mandar energia positiva e a gente volta em breve com mais informações, beleza? Então, boa sorte aí na medida do possível para todo mundo e a gente se vê em breve. Valeu!